É minha culpa. Eu condenei minha equipe de pesquisa e talvez o resto da instalação também. Só o que resta é continuar tentando. A gente precisa conter o SCP-023. Olá, amante do terror. As pessoas dizem que a morte tem várias formas. E bem, aqui está uma delas. Uma forma ao mesmo tempo que sutil, bem aparente. O SCP-023. O Lobo Negro é um mistério que a Fundação descobriu enquanto ele atacava uma igreja. E quando ele foi contido, ela deu amnésicos para todos que estavam presentes. E o ataque foi dado como um incêndio. O lobo tinha olhos laranjas brilhantes e presas afiadas. Mas depois do que ficou conhecido como Incidente 023 dígito 26, agora ele tem suplementos oculares de borracha no lugar dos olhos. Decidiram tirar os olhos do lobo porque toda vez que alguém olha neles, em exatamente um ano, esse alguém ou algum membro de sua família vai morrer. Mas, se uma família não tem um número tão grande de membros, a chance de morrer é diminuída. Várias autópsias já foram feitas em pessoas que morreram depois do contato visual, e por fora elas pareciam ilesas, mas por dentro, não. Os órgãos internos dessas pessoas foram reduzidos a cinzas, e os tecidos ósseos, musculares e cerebrais completamente incinerados. Por isso que eles decidiram tirar os olhos e as presas, mas não deu certo, porque na verdade, não são os olhos que fazem com que as pessoas morram, e sim as órbitas oculares. E os olhos serviam como uma espécie de selo, só que assim que eles foram removidos, imediatamente o lobo fugiu da contenção, e só foi capturado de novo às 4h37 da tarde, quando o sol já estava se pondo. O Lobo Negro já mostrou ser um ser metafísico, conseguindo atravessar paredes e simplesmente desaparecer, deixando rastros queimados pelo caminho. E a Fundação só consegue capturar ele quando o sol se põe. Enquanto o sol está no céu, o lobo não pode ser capturado, porque ele simplesmente desaparece, e a única forma de conter ele mesmo com o sol no céu é em uma estrutura que lembre uma encruzilhada. Não é explicado exatamente o porquê, mas eu posso ter uma ideia. Depois do incidente 023 dígito 26, eles viram que as órbitas oculares que eram um problema e tentaram colocar olhos de vidro no lugar. E deu certo, por 5 segundos. 5 segundos depois, os olhos de vidro ficaram com a coloração e o brilho dos originais, mas o vidro simplesmente começou a derreter, escorrendo pelo seu rosto, mas não queimando a sua pele, o que pode significar que a pele do lobo é mais quente que vidro fundido, ou ele simplesmente não pode ser queimado, derretido ou ferido por coisas escaldantes. E para você ter noção, para vidro ficar totalmente líquido, precisa de uma temperatura de mais ou menos 1500 graus Celsius. Mas o mais estranho é que depois disso algo apareceu nos reflexos. Espelhos, monitores, janelas, em todo lugar que refletisse a imagem. Mas não foi revelado o que era, só que eles decidiram que nenhuma superfície reflexiva devesse chegar perto da cela do SCP-023. Depois disso, eles decidiram colocar suplementos feitos de borracha mais resistente ao calor do que o vidro, e toda vez que esses suplementos começam a se desgastar, brilhando a 12 candelas, um pouco mais fraco que uma lâmpada de LED, eles têm que substituir um de cada vez, porque se tirarem as duas de uma vez, acontece mais um incidente. Eles têm uma hipótese de que o SCP-023 pode estar ligado com o SCP-1111 dígito 1, que é um cachorro com a pelagem branca e os olhos vermelhos. Também é um ser metafísico que também é ligado a algo. O primeiro é ligado ao Sol, e o segundo é ligado ao SCP-1111 dígito 2, um corpo de um homem pendurado em uma árvore. Se o Sol sair do céu, SCP-023 pode ser contido. Se o SCP-1111 dígito 1 se distanciar a mais de 500 metros do corpo, ele provavelmente morre, porque vai se tornando cada vez mais transparente e mais fraco, até que se desapareça por completo. Eles acham que os dois são uma variante do outro por causa das semelhanças tanto na aparência quanto nas capacidades destrutivas, mas ainda não podem tirar conclusões, até porque não se conhece a origem nem de um nem de outro. Então, quais os pontos que temos a respeito do lobo?
Ele parece ter uma forte ligação com o fogo e o sol. O seu poder parece vir de suas órbitas oculares, e os olhos funcionavam como uma espécie de restrição. Que restrição? Uma delas, pelo menos, é ser confundido em uma encruzilhada, não importando se tem sol ou não. E quando eles tiraram os olhos, mesmo com o lobo estando contido em uma encruzilhada, ele pôde se libertar. Como dito nesse relatório, o aumento das dificuldades de contenção ocorreram como resultado das ações do Dr. Então, se o lobo estivesse com os olhos originais, muito provavelmente sua classe seria safe. Eu tenho uma hipótese. Os olhos do lobo podem emanar o calor do sol, só que não a todo momento, e sim vai gradativamente aumentando até chegar no calor do sol. Só que todas as noites eles esfriam até o amanhecer, ficando em um ciclo. Os olhos originais foram feitos para aguentar esse calor, ao contrário do vidro e da borracha. E por que as pessoas que olham seus olhos demoram especificamente 1 ano para morrerem? O documento não dá uma explicação para isso, mas eu acho que pode ter algo a ver com o fato da Terra demorar 1 ano para dar uma volta completa em torno do Sol. Então, no final desse ciclo, a pessoa é queimada por dentro. Quanto à possível origem do lobo negro, eu também tenho uma hipótese. Qual outra entidade que também é completamente escura e tem ligação com o Sol? SCP-179, Sawel Saucer, a irmã do Sol. Algo me diz que SCP-179 tem alguma ligação com o SCP-023. E mais, acho eu que o que ou quem apareceu nos reflexos foi a própria Sawel Saucer. Só que como ela é um SCP Thaumiel, não quiseram que levantassem suspeita sobre ela, por isso decidiram esconder. Só que claro, isso continua sendo uma hipótese. Será que, assim como a SCP-179 é a irmã do Sol, o SCP-023 também não seria um irmão do Sol, mas não com uma forma humanoide como a Sawel Saucer, e sim como um lobo? Só que ele seria uma contraparte da sua irmã, tirando vidas em vez de protegê-las, usando o Sol para isso? Embora essa origem seja apenas uma hipótese, SCP-023 ainda é portador dos olhos do Sol.